Boa noite, queridos amigos da rede CNT de televisão. Estamos começando mais um Jogo do Poder. Em tempos de coronavírus, gravando à distância, eu da minha residência e o entrevistado, no caso, a entrevistada da sua residência. Hoje é com enorme prazer, é com enorme satisfação que eu recebo no Jogo do Poder uma política de expressão na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma trajetória, tem uma história de militância. Eu falo da ex-governadora, a deputada Benedita da Silva. Boa noite, deputada. Boa noite. É um prazer poder estar falando com vocês. É um prazer enorme recebê-la aqui no Jogo do Poder, agora como pré-candidata do PT às eleições municipais. Pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio. Deputada, a senhora, há 28 anos atrás, em 1992, a senhora foi candidata do Rio. Disputou a eleição com o ex-prefeito César Maia. No primeiro turno foi a mais votada, chegou no primeiro turno na frente, e depois, no segundo turno, o César Maia ganhou a eleição. Bom, passaram-se 28 anos, e 28 anos depois, a senhora novamente se sente motivada a entrar nessa disputa. Qual é o motivo que a fez decidir se candidatar 28 anos depois, novamente, à Prefeitura do Rio, deputada? Olha, o PT sempre buscou, no Rio de Janeiro, fazer alianças, procurou somar com a esquerda e a oposição verdadeiramente no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, ao lançar a minha candidatura, o PT continua defendendo esse que a gente chama da unidade com os outros partidos. Isso porque tivemos o primeiro intento, que foi estarmos na vice, na chapa do PSOL, com o candidato Freixo, um candidato que nós reconhecemos ter uma liderança e que, na cidade do Rio de Janeiro, tem prestado grandes serviços, hoje deputado federal, mas já na Assembleia Legislativa. Então, nós conhecemos, né, o trabalho que vem desenvolvendo essa liderança, que é o Freixo. Mas, à medida em que não foi possível darmos continuidade nesta nossa pretensão, porque ambos, com o mesmo objetivo, colocamos nossas candidaturas para aproximar o campo da esquerda, né, da oposição na cidade do Rio de Janeiro. Então, na medida em que um teve politicamente de declinar-se da sua candidatura, o Partido dos Trabalhadores, que já vinha nesse intento de uma candidatura para disputar a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, me colocou e eu, como sempre, me fiz presente na vida do Partido dos Trabalhadores, compreendendo que a conjuntura é uma conjuntura muito ruim. Mas o fato de estar já colocada como candidata é para somar. Tanto assim que nós já estamos em entendimentos com outros partidos para que essa candidatura possa unificar esse nosso campo na cidade do Rio de Janeiro e ter uma conversa maior, que é trazer para essa campanha, além dos partidos, trazer para essa campanha os movimentos sociais que, tal como os partidos políticos, estão enfrentando, né, uma política difícil, tanto na cidade, no estado, como no governo federal. Deputada, o deputado Marcelo Freixo, quando pré-candidato, tinha claramente um projeto de construção da unidade da esquerda. E isso era notório, o PT, inclusive, abriu mão da candidatura para apoiá-lo, tendo a senhora como vice, e havia perspectiva de outras alianças. Ele encontrou problemas dentro da sua própria legenda, havia contestação interna dentro do PSOL, e acabou desistindo. Naquele momento, houve a sensação de que essa aliança dos setores mais progressistas do Rio de Janeiro estava inviabilizada, porque ela era o polo catalisador dessas forças. Muito bem. A senhora agora se lançou candidata. A senhora acredita que a senhora pode ser
exatamente novamente esse polo, a senhora pode agregar essas forças que representam a oposição, tanto ao prefeito Crivella, com o bolsonarismo que o apoia, tanto ao governador Witzel, ou seja, a senhora possa representar esse campo que não tem representação nem junto à prefeitura, tampouco junto ao governo do Estado e muito menos junto ao governo federal? Eu acredito, porque o intento era e continua sendo o mesmo, de poder unir essas forças. O PT, né, me convenceu que eu deveria sair candidata, porque antes já tinha declinado, eu não quero ser candidata, mas o PT me convenceu, claro, né, o PT inteiro, o PT do Rio, o PT nacional, Lula, a presidenta Gleisi, porque para nós é muito importante que a gente mantenha a unidade. Deputado, eu acredito que... A senhora falou do Lula, o que o Lula disse para a senhora em relação a essa candidatura? Não, mais uma vez ele fez o apelo. Ele disse que reconhecia tudo que o PT já tinha feito por mim e eu também pelo PT, mas que a decisão ficaria na minha mão, mas ele gostaria muito mesmo que tivesse aqui, porque ele entende que é bom para o PT, é bom para mim, né? É bom para a cidade e é bom principalmente para esse povo que está sofrendo. O Lula, todos nós sabemos qual é a orientação dele. É o povo pobre, é cuidar do povo, é estar junto com o povo. E ele entendeu de que no PT, em que pese nós termos temos outras representações dentro do PT, mas ele disse que para esse momento, né, e nessa conjuntura seria importante que eu pudesse deixar o meu nome à disposição do partido. Ele me deu uma semana, disse que não demorasse muito, aí não demorei muito, então estou realmente imbuída nisso, porque também eu vejo o sofrimento desse povo, né? O povo da favela sofrendo muito, já estava sofrendo antes da pandemia e agora muito mais, né? Nós temos aí essa questão racial muito forte. Pois é isso que eu queria falar com a senhora. Nesse momento, a sua candidatura, a senhora faz, obviamente, uma opção, é uma candidata dos pobres, dos despossuídos, mas também a senhora tem uma simbologia muito forte no Rio de Janeiro. Pelo que a senhora representa. Eu me lembro quando a senhora começou, falava-se da mulher negra e favelada, da ascensão ao poder, e agora, quando nós temos novamente a necessidade de fazer campanhas contra o racismo, agora quando nós temos a situação da morte de George Floyd nos Estados Unidos, que despertou uma ira mundial contra o racismo, contra a opressão, ou seja, o racismo voltou à pauta mundo afora. E nesse momento, exatamente nesse momento, a senhora, deputada negra, com história exemplar na política do Rio de Janeiro, novamente se coloca, se apresenta como alternativa para o carioca. A senhora acha que isso terá um peso significativo, dado o momento que nós estamos vivendo? Olha, eu penso, Ricardo, que nós teremos, né, esse momento, uma candidatura que dialoga com esse setor. E dialoga no sentido de chamar a atenção da cidade do Rio de Janeiro para todas essas contribuições e também todos os desafios que estão colocados para a comunidade negra no Brasil como um todo. Essa situação acontecida nos Estados Unidos, lá com o George, ela acontece aqui, você sabe disso, né? Como verdade. Um homem da imprensa, acontece todos os dias. Nós estamos clamando, as mulheres, as mães, os pais nas ruas, nós queremos respirar. Então, esse povo também da cidade do Rio de Janeiro, esse povo negro, precisa de respirar. E para que eles possam respirar, é preciso que haja essa unidade, para a gente trabalhar um projeto que possa envolver a cidade do Rio de Janeiro, porque não é uma responsabilidade só dos negros, é uma responsabilidade nossa, da sociedade nossa, da cidade do Rio, uma cidade que tem carnaval, uma cidade que tem não sei quantas mil religiões, uma cidade
que tem um turismo enorme, e essa população é realmente uma população que tem feito a festa no sentido de profissionalmente, enquanto agente de cultura ou agentes profissionais de outras áreas que estão na cidade do Rio de Janeiro e contribuem com essa cidade. E que, nesse momento, estão passando por situações muito sérias. Além da pobreza, do desemprego, ainda tem a discriminação e a violência, né? Deputada, como é que a senhora viu, a propósito, a decisão do ministro Fachin de proibir as operações nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia? Nós tivemos aquele caso lá em São Gonçalo, lá no Complexo do Salgueiro, que o garoto de 14 anos foi morto, a casa dele foi fuzilada por policiais exatamente no momento de pandemia, e uma criança inocente foi abatida criminosamente pelas forças policiais. Muito bem. Logo após, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Militar não faça a operação durante a pandemia. Era o momento disso ocorrer, né, deputado? Mas, claro, não é momento nem na pandemia, que para nós foi realmente uma intervenção cruel, e mata um menino, mais de 70 tiros numa casa, e mata um menino de 14 anos, né, trazendo pânico para aquelas famílias. E não é possível que não se tenha uma estratégia, né, de ação, principalmente nesse momento, para dar combate a essa questão da criminalidade. E não é com uma intervenção dessa natureza que nós vamos realmente resolver essa situação. Então, a medida foi uma medida correta, mas o que nós queremos é que haja uma permanência no sentido de dar segurança e garantir os direitos das pessoas que moram nas favelas. Elas não podem serem todas comparadas com marginais, e ainda que sejam uma situação dessa natureza, uma intervenção, ela requer uma organização, uma estratégia, né, de intervenção para você chegar e não ter que sair matando as pessoas porque você está à busca de uma outra pessoa. E o papel da polícia é de investigar, então tem que ter papel de inteligência, e saber, olha, nós vamos dar flagrante em tal dia, tal hora, em tal lugar, e chegar e pegar quem tem que pegar. Né? Não é para matar, é pegar, prender e pronto, condena. Perfeito. E aí vamos para a justiça. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, deputada, mas eu quero saber no próximo bloco um pouco sobre as conversações de aliança que a senhora já começou a desenvolver, e a senhora vai tentar aqui, dentro do possível, nos antecipar alguma coisa. Eu vou a um rápido intervalo e volto em 1 minuto com a deputada Benedita da Silva, que é pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio. Voltamos já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio, deputada Benedita da Silva. Deputada, a senhora é autora de um projeto que foi aprovado, está para a sanção presidencial, que dá apoio à cultura. Na verdade, disponibiliza 3 bilhões de reais para ações emergenciais junto a produtores culturais. Explica melhor como é que funciona o projeto e que tipo de assistência é o seu projeto, que tipo de apoio na prática esse projeto poderá consistir para os produtores culturais, deputada? Esse projeto agora tem o nome de Lei Aldir Blanc, dado pela relatora, que foi a deputada Jandira Fegali. Ele foi aprovado na Câmara, também foi aprovado no Senado e já foi a sanção para o presidente. Ele busca, sobretudo, né, dar a esses trabalhadores, nós temos 5 milhões de pessoas que são da área da cultura e que a maioria delas hoje encontram numa situação um pouco deplorável, porque tem alguns que estão passando até fome, por conta de que eles foram os primeiros a pararem as suas atividades. E agora nós estamos com essas ações emergenciais, que é deles receberem também, né? E, ao receber, eles possam dar continuidade às atividades deles. A manutenção dos seus espaços culturais envolve isso, né? E também eles possam
enfrentar esse momento da pandemia, porque não sabemos quando é que nós teremos condições, e mesmo que tenhamos, eles serão também os últimos a voltarem às suas atividades. Então, nós temos, como eu já disse, cerca de 5 milhões de trabalhadores, nem todos eles terão. Nós teremos desse valor, que é o valor de 3 bilhões, né, de reais, e esses 3 bilhões de reais, nós teremos 20%, né, que serão destinados para a manutenção desses espaços, que é preciso, artísticos, né, para esses micros e empresários da cultura, empresas culturais que nós temos no país, eles estarão beneficiados, e também as empresas que comprovem o seu cadastro municipal, estadual ou distrital e que tenha um ponto de cultura, esses também serão beneficiados com esses recursos, que vão variar entre 3 mil a 10 mil reais. Perfeito. Deputada, vamos falar um pouco do Rio de Janeiro novamente, principalmente nesse momento de pandemia. Como é que a senhora viu as ações da Prefeitura nesse enfrentamento da pandemia, as ações coordenadas pelo prefeito Marcelo Crivella nesse momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus? Que tipo de avaliação a senhora faz? Que tipo de análise a senhora tem sobre a atuação do poder público? O prefeito Crivella foi eleito sob a bandeira de cuidar das pessoas. E uma das áreas mais frágeis da sua administração, a julgar pelos fatos, pelo noticiário, pelo tudo que a gente está vendo nos últimos tempos, não só na pandemia, mas antes mesmo, é a área da saúde. Há muita fragilidade na área da saúde, que é objeto da primeira preocupação da sociedade brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. Qualquer pesquisa de opinião, quando você pergunta sobre o problema mais importante da cidade do Rio de Janeiro, a saúde desponta como o primeiro problema. E exatamente aí há muita dificuldade. A população que necessita do atendimento público tem muita dificuldade. Como é que a senhora está vendo essa questão da saúde, e especialmente agora, durante essa situação já um tanto trágica que vivemos durante a pandemia? Pois é, a pandemia agravou essa situação, porque, apesar do prefeito Crivella ter ganho a eleição dizendo que iria cuidar das pessoas, né, e que ele resolveria essa questão de imediato, que era a questão da saúde, nós tivemos quase que um sucateamento, né, da saúde na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais sobre o fato de que nós não demos a sustentação necessária que precisava ao próprio sistema. Então, o Crivella, ele foi o prefeito que nós tivemos aí, em plena pandemia, o Crivella estava demitindo os servidores da área de saúde. Então, não é possível que a gente possa ter uma saúde, garantir uma saúde num momento desse, com um prefeito que não está cumprindo aquilo que ele se comprometeu com a população, que era a área da saúde. Não é só na área da saúde. As assistências também, na assistência social, que deveria estar funcionando os centros de referência da assistência social, junto com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, eles não estão funcionando, então eles não estão assegurando de que as pessoas tenham esse atendimento. O Crivella tem falhado, não só nessa questão, como ele tinha o grande projeto do chamado cimento social, e até agora não vimos o que foi feito de melhoria nas comunidades, na política de saneamento, na política habitacional das comunidades, que essa também é uma das preocupações. Não tivemos, até agora, nenhuma ação que pudesse nos garantir a empregabilidade, que é uma outra situação caótica da cidade do Rio de Janeiro. E o que nós estamos vendo nesse grande momento, a lei da saúde está agravada, ele está liberando para que as pessoas possam voltar ao trabalho, quer dizer, o que ele chama de atividades essenciais.
Então, o que nós estamos vendo é mais pessoas no meio da rua. Essa semana, inclusive, ele liberou os shoppings, né, deputada? Está liberando os shoppings, quer dizer, voltado para quem? Para o mercado. Porque o shopping... Por que o shopping abre exatamente hoje, véspera do Dia dos Namorados? Quer dizer, não importa, você morre, mas a economia tem que ser sustentada pela sua insegurança na saúde. Então, nós vamos ter muito mais pessoas. Liberou a questão de transporte. Nós estamos vendo os transportes abarrotados. Eu acredito que nós já estamos tendo morrendo uma pessoa de coronavírus. Em cada 1 minuto, nós estamos vendo alguém morrendo. E agora, com essa abertura que ele faz, que eu chamo de uma abertura assassina, não podemos, de forma nenhuma, aceitar, né, essa questão nesse momento. Então, o prefeito tem falhado muito. Eu não sou essa pessoa que, para fazer qualquer campanha, faz uma campanha só falando do outro, sem apresentar projetos para a cidade. Por isso, a importância de consultar essa cidade, poder fazer conjuntamente com essa cidade um projeto para essa cidade na área da saúde, na educação e no emprego, que são as 3 fases que nós estamos passando na cidade do Rio de Janeiro. Pior, também a educação, com essa educação que deseduca, que não está atendendo as nossas comunidades nesse momento. Então, esses valores são fundamentais. Se a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem emprego, como é que a pessoa não tem educação? Como vai gerar economia para uma cidade? A senhora diria que saúde, educação e emprego, nessa ordem, digamos, são os 3 pontos fundamentais da sua proposta de campanha de governo? Não é uma proposta, é uma realidade que está acontecendo, mas é óbvio que nós vamos ver quais são as demandas, né, mais prementes da população da cidade do Rio de Janeiro. Como eu tinha dito, essa cidade é uma cidade feliz, uma cidade alegre, uma cidade do turismo. Temos que pegar o turismo. O turismo é empregabilidade. Empregabilidade para aquele que tem o sentimento da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós precisamos formar cooperativas, nós temos que estar aí fazendo convênios com escolas técnicas para poder capacitar essas pessoas. Nós temos um sistema que nós estamos brigando aí pela conta do Sistema S, querendo tirar recursos do Sistema S, e o Sistema S é que tem dado um pouco de sustentação aí na questão da qualificação, principalmente para a nossa juventude. Então, nós precisamos ter relação com as universidades, nós precisamos ter os mutirões remunerados, né? E, infelizmente, nós precisamos ter um banco, que a gente pode dizer assim, um banco de talentos, de atividades remunerada para a cidade, para você incorporar, porque depois dessa pandemia, nós vamos ter o Rio de Janeiro, que é tão lindo, ele vai ficar mais feio ainda. Então, se nós não tivermos propostas que possam incorporar essa saúde como fundamental, o emprego como fundamental e a educação de abertura, vão abrir essas escolas como? De que forma que vão abrir essas escolas? Então, como estão as nossas comunidades hoje? Então, são várias as situações que hoje a população da cidade do Rio não vê como solução no governo dele. Perfeito. Eu vou fazer um novo intervalo e voltamos em 1 minuto com o último bloco do Jogo do Poder, recebendo hoje a pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva. Deputada Benedita da Silva, no bloco anterior, a senhora falou, en passant,
sobre o início de conversações com outros partidos para a formação de uma aliança do grupo progressista no Rio de Janeiro, das forças de esquerda, contra o que representa hoje o prefeito Marcelo Crivella, que tem o apoio de setores do governo, e também vai se antepor, obviamente, a todos os outros candidatos, inclusive ao próprio Eduardo Paes, com quem o PT manteve relações cordiais durante muito tempo. O que tem de conversa, deputada? O que a senhora já pode nos antecipar? A senhora tem conversado com que partidos? Por exemplo, o PSB é um partido que a senhora veria com bons olhos, uma aliança, o PSOL, enfim. O que tem aí de conversa em andamento? Olha, nós estamos dando continuidade, porque esse é o nosso objetivo ainda, de conversações com esses partidos, e são partidos até que na Câmara dos Deputados, no Senado, nós estamos juntos aí na defesa do povo, né? Com as diferenças que são, do ponto de vista pontuais, né? Mas nós temos o mesmo espírito. Nós não podemos deixar que esse projeto que hoje tem, o Crivella tem o apoio, que é projeto do Bolsonaro, e o Crivella reproduz, né, como sendo também um objetivo dele dar continuidade a uma série de despropósitos do governo do Bolsonaro na cidade. Então, é lógico que nós temos que estar unidos, como estamos na Câmara, como estamos no Senado, como estamos junto com os movimentos sociais que estão nas ruas clamando, dizendo que não dá para ter continuidade com esse governo. Então, a conversa continua com os partidos, e o mais próximo, o mais recente, é a conversa que fizemos depois de que o PT me colocou como pré-candidata, foi agora com o PSB. Tivemos uma boa conversa com o Molon, que é o líder e, ao mesmo tempo, também o presidente aqui, e nós vamos estar dando continuidade, convocando também os outros partidos que queiram estar conosco fazendo essa conversa. Nós precisamos ter algo comum para a cidade do Rio de Janeiro. O PSB pode, eventualmente, indicar o seu vice, deputado? Olha, nós estamos conversando, né? E nós queremos, sim, que haja essa união, né? Que tenha uma unidade entre nós, né? E, por isso, essa conversa tem sido uma conversa que é uma conversa séria, porque na conversa que tive com o Molon, e também o Molon já conversou até mesmo com a própria direção nacional do Partido dos Trabalhadores, o nosso objetivo é o mesmo. Nós queremos essa unidade. Nós entendemos que não podemos deixar que esse projeto que aí está maltratando as pessoas, que ele dê continuidade na nossa cidade. Então, é importante, será bem-vindo o PSB, como o PSOL, como o PDT, como a Rede, né? Nós temos aí um leque. Né? A senhora tem já algum nome em vista para ser o seu vice, não? Não, a gente está conversando, e é muito importante fazer essa conversa, sabe? Não tem nome em vista. Se eu dissesse isso, estaria contra até mesmo o meu princípio, e o princípio da aliança da qual nós buscamos ser. Deputada, vamos falar um pouco dos seus projetos. A senhora, nesse momento de pandemia, tem tido ações importantes no Congresso, já que a senhora tem uma história, uma tradição de defesa de alguns setores da sociedade, especialmente das empregadas domésticas, e nós vimos numa pesquisa recente sobre o crescimento da taxa de desemprego, que o desemprego começou a crescer muito grande entre as domésticas. Elas foram as primeiras a serem demitidas nesse momento de pandemia. E quais foram as medidas que a senhora tomou no Congresso para proteger esse segmento que, aparentemente, ou com certeza, mais do que aparentemente, com certeza, é mais desprotegido, que não tem uma organização sindical tão forte, tão pujante, que faça prevalecer os seus direitos na sociedade? Nós já temos essa luta por muitos anos, né? E agora, com a situação do desemprego no estado e na cidade do Rio de Janeiro, vamos assim dizer, as trabalhadoras domésticas,
elas têm sido prejudicadas no sentido de que, com este desemprego, algumas ficaram muito fragilizadas nas relações de trabalho, algumas sem carteira assinada ainda, mesmo com esses direitos já garantidos. E com a pandemia, essa situação se agravou. Tanto assim que você pode ver, né? Elas não tinham como deixar o trabalho, né? E ela está socialmente em casa, né? Para poder se resguardar do coronavírus, né? Então, esse benefício que nós fomos procurar no projeto de lei para elas era exatamente por estar acompanhando. Elas estão fazendo várias reuniões, convocou vários de nós do estado do Rio de Janeiro, e elas mesmas apresentaram propostas das quais eu fui portadora, que era para que elas tivessem o seu afastamento, né, como trabalhadora doméstica, do serviço agora na pandemia, mas sem prejuízo do emprego ou do salário, porque umas ou mandavam embora, eu estou mandando embora, e outras estão dizendo, não, eu não vou garantir o seu salário. E nós já temos visto casos assim, tristes, né? A primeira aqui no Rio de Janeiro a falecer foi uma trabalhadora doméstica que se contaminou, né? E Exato. A maioria dessas mulheres negras. Como e agora esse caso que nós tivemos também da outra trabalhadora doméstica que foi o trabalho com o filho e aquela tragédia que aconteceu. Mas não é só por isso. Nós queremos garantir essa renda mínima para que elas possam exercer a sua atividade do trabalho doméstico, caso elas realmente precisem ir trabalhar, que elas trabalham para pessoas idosas e coisas dessa natureza, que elas tenham toda a segurança de saber quem vai levar para casa, né, como elas vão, se ela está ali com todos os equipamentos necessários, se há uma flexibilização na carga horária de trabalho sem que possa mexer no seu salário. Todas essas questões são importantes e que elas possam ter, se dentro dessas condições, ela tem uma dispensa desse período, que é o período que a gente chama de carência para a concessão desses benefícios previdenciários. Como é que está a situação do projeto hoje da Câmara? Como é que está a nós estamos pedindo que ele seja votado em regime de urgência. Nós queríamos que fosse na semana passada, não foi possível, porque nós tínhamos outros benefícios que estavam lá também, deveríamos acelerar, né? E aceleramos. O Rodrigo Maia tem feito na remota o funcionamento da Câmara e com bons resultados. Nós estamos votando todas as matérias que dizem respeito à pandemia e que vai beneficiar, seja do ponto de vista do acolhimento, do tratamento nos hospitais, né, de recursos para que isso possa estar garantido, quanto também para trabalhadores e trabalhadoras de vários segmentos que, com essa pandemia, eles estão sendo beneficiados com essa renda básica emergencial. Perfeito. Então, nós pretendemos que na semana que vem, ontem mesmo, conversamos com as lideranças e pedimos, por favor, que esteja esse projeto já na semana que vem na pauta para a emergência e eles apoiem. Nós já fizemos outro requerimento ontem também, pedindo essa urgência em colocar esse projeto para votar. Porque não é justo, né? E no meio a tudo isso, né, quem sempre cuidou da gente agora ficar numa situação dessa natureza. Então, é uma insegurança total e nós queremos que as trabalhadoras domésticas possam receber. Deputada, eu vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a deputada Benedita da Silva, pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio de Janeiro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a deputada Benedita da Silva, que é pré-candidata do PT à Prefeitura do Rio
Deputada, o prefeito Crivella se aliou ao presidente Bolsonaro, trouxe os filhos do presidente Bolsonaro para o seu partido e talvez coloque a ex-esposa do presidente Bolsonaro como sua candidata a vice. A senhora acha que essa aliança faz com que o prefeito se torne competitivo? Porque o prefeito Crivella, ao longo do tempo, teve muitas dificuldades na entrega de resultados da sua administração. Portanto, durante os últimos meses, houve mais ou menos o consenso de que ele estava com muita dificuldade eleitoral para se recolocar como candidato novamente à Prefeitura do Rio, dados os resultados bastante baixos da sua administração do ponto de vista concreto, objetivo. Muito bem, fez a aliança agora com o grupo do presidente Bolsonaro, que tem um ativismo em redes sociais muito grande e tal, e começou-se a dizer que, a partir dessa aliança, ele ganha uma sobrevida, ele ganha a capacidade de novamente se colocar, dado o apoio. Primeiro, o apoio das redes sociais. Segundo, hipoteticamente, o apoio também do governo federal, injetando recursos na prefeitura e fazendo com que haja, nesse último ano, uma presença mais forte, mais significativa do poder público no âmbito municipal. Enfim, a senhora acredita que Crivella possa ter realmente capacidade de reação a partir dessa aliança? Essa aliança é uma aliança contra o povo. Essa aliança é uma aliança perversa. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil. E não é possível que nós possamos ter uma figura como o presidente Bolsonaro como grande aliado de Crivella. E o Crivella pode continuar governando esta cidade dessa forma, com alguém que não tem o apego pelo povo, não sente esse cheiro do povo, não está na luta do dia a dia desse povo. Nós vimos agora, com essa pandemia, quando chegou nas comunidades, as comunidades primeiros precisaram cuidar delas entre si. Foi uma generosidade da própria comunidade. No primeiro momento, a prefeitura não se manifestou, precisava de álcool gel, precisava de água, precisava de que desse atenção, precisasse das pessoas que estavam morrendo, que tivesse uma assistência maior. Essas coisas não foram. E tem o Bolsonaro que só quer armar as pessoas, para as pessoas se defenderem de quê e de quem? Se nós não temos nenhuma política, mas nenhuma que possa beneficiar essa população, que possa trazer de volta a alegria do carioca. Essa aliança é uma aliança maldita. É uma aliança que vai fazer com que haja maior empobrecimento das pessoas. Então, nós e o povo da cidade do Rio de Janeiro, que está atento ao que vem acontecendo, eu não gosto nem de dizer o que o presidente vem fazendo, porque ele é um marketing dele. Enquanto nós estamos nos preocupando, né, com as coisas que ele diz, que ele não é louco, ele sabe o que ele está fazendo, ele é um neofascista que quer implantar no nosso país, e aí quem estiver com ele quer implantar nas cidades, o caso do Crivella, o que nós estamos combatendo no dia de hoje, nos dias de hoje, que é contra o racismo, a violência contra a mulher, né, contra a matança dos nossos jovens, né, contra o desmando e o abandono das nossas comunidades, contra o que nós estamos vendo, uma cidade que se torna suja, que precisa ter uma coleta de lixo seletiva que não está sendo feito. Quer dizer, nós temos o que tem de pior, é o pior governo federal, e nós vamos ter o pior prefeito, e vamos querer que dá continuidade sobre isso? Não, com todo amor e carinho à cidade, com todo amor e carinho às pessoas, não podemos aceitar que essa aliança venha novamente trazer para o povo da cidade do Rio de Janeiro o desconforto, a insegurança e o abandono. Deputada, como é que a senhora está vendo uma outra questão grave que não diz respeito à prefeitura, mas especificamente diz respeito ao governo do Estado? A Alerj aprovou nessa semana, pelo menos, a admissibilidade do impeachment do governador Wilson Witzel.
por conta do mar de denúncias de corrupção, malversação de recursos. Na verdade, o governador prometeu a construção de 2 hospitais de campanha, conseguiu inaugurar apenas um. Nós já estamos no período de descenso da pandemia no Rio de Janeiro e os hospitais de campanha ainda não foram inaugurados, não devem nem ser mais inaugurados. Muito bem. E não bastasse essa incompetência do ponto de vista administrativo, em meio a essa incompetência, há denúncias gravíssimas de malversação de recursos, tanto que o governador obteve uma derrota fragorosa na Alerj, presidida pelo presidente André Siciliano, que é do seu partido, do PT, que admitiu ontem, na última quarta-feira, o início do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Como é que a senhora vê essa turbulência, esse momento, e, novamente, um impeachment, que é uma situação que é um procedimento que não deve ser banalizado, voltar ao debate agora no Rio de Janeiro, dada a situação de caos em que nós nos encontramos do ponto de vista da administração estadual? Olha, a posição é a mesma posição dos deputados e deputadas que representam o Estado do Rio de Janeiro. E o governador ele terá o seu momento de apresentar, né, a sua defesa. Sim. O que a Câmara fez, a Assembleia Legislativa fez, foi tomar uma decisão da qual nós também estamos esperando que a Câmara tome em relação ao Bolsonaro, que é o pedido de impeachment que nós já temos e que uns 20 pedidos de impeachment que estão lá, e a decisão é do Rodrigo Maia, de colocar para que a Casa possa tomar decisão em relação ao impeachment. O que foi feito na Assembleia Legislativa é pertinente, né, às denúncias que se tem. Então, é preciso que elas sejam comprovadas para que possa realmente acontecer o impeachment, e cabe aos deputados, como coube, de tomar essa decisão. Quer dizer, o primeiro momento, essa primeira fase, é de investigá-lo. Ele vai apresentar se ele é inocente ou não, né? E a gente acredita de que ele tendo essa oportunidade, o Estado do Rio de Janeiro também vai ter a oportunidade de ter e de saber da transparência, né, com que ele vem administrando o Estado do Rio de Janeiro. Não temos uma boa avaliação da administração dele, não vamos fazer nenhum juízo antes de que a própria Assembleia Legislativa tome a decisão real pós a manifestação dele, da sua defesa, né? Mas nós esperamos que, como do Estado do Rio de Janeiro e representante também dessa população do Estado do Rio de Janeiro, que essa coisa fique muito clara, muito transparente, porque nesse momento da pandemia é impossível que haja, né, pessoas, né, que comprovadamente tenham feito o que está fazendo, pegando os recursos, né, no momento praticando atos de corrupção. E é preciso que se comprove isso. Comprovado isso, não temos outra alternativa que não, primeiro, a alternativa política, porque cabe à Assembleia Legislativa, é de competência da Assembleia Legislativa a questão do impeachment, e cabe também, né, à Assembleia Legislativa, demandado as justificativas dele, comprovado sua inocência, inocentá-lo. Mas se não o impeachment, não tem jeito, e é o que nós estamos esperando para Bolsonaro também. Deputado, estamos encerrando o programa e eu vou deixar uma pergunta para a senhora responder. Em caso de vitória, o que a população do Rio de Janeiro pode esperar da senhora em termos de administração? Que Rio de Janeiro a senhora quer construir para a população a partir de sua hipotética vitória nas eleições próximas à Prefeitura do Rio? O que seria diferente na administração Benedita da Silva, caso a senhora consiga ascender ao comando da Prefeitura do Rio de Janeiro? Olha, nós temos muitos exemplos
PT já governou o Brasil, demonstrou que foi e teve a competência, né, não só na área da saúde, mas na educação, no desenvolvimento econômico, na cidadania das pessoas, né, de combate a todas esses preconceitos que nós estamos vendo hoje acontecendo no governo. Nós temos hoje a nossa Prefeitura de Maricá, que é uma referência do modo petista de governar. Nós não podemos falar em gestão sem falar da Prefeitura de Maricá, isso dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, por conseguinte, a população vai esperar muito. Vai esperar muito do que foi as políticas inclusivas do governo de Lula e de Dilma, vai esperar do que está acontecendo, começou com o Quaquá, hoje com o Fabiano e Maricá. É isso que a população da cidade do Rio de Janeiro vai esperar. E, sobretudo, ela vai esperar uma aliança com ela, uma administração transparente com ela, onde ela vai estar também administrando, gerenciando e fiscalizando. Não vamos fechar os conselhos, que são conselhos consultivos, importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos estar junto com o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, porque não podemos aceitar que eles estejam trabalhando diferentemente, porque é uma população, não dá para ver esse mundo de gente dormindo já na cidade do Rio de Janeiro. É preciso que se espere saúde, educação e emprego e espere uma cidade feliz, com o seu turismo, com a sua profissionalização, com as pessoas felizes e as atividades culturais todas sendo garantidas. Não só pelo poder público, mas o poder público garantir que haja uma seguridade nas manifestações culturais da cidade, que praticamente elas estão acabando na cidade do Rio de Janeiro. Deputada Benedita da Silva, foi um prazer enorme recebê-la nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela entrevista. Eu é quem agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado a você também, que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero tê-la novamente no próximo domingo. Eu conto com você e até lá. Boa noite.